sistema endócrino. Penúltimo sistema do semestre. Falta um que eu não. Tá? Mas não esqueça que é prova de renal que a gente viu na cara. Ok? Então, ó, o sistema endócrino eu considero ele o mais complicado, tá? O mais difícil do semestre inteiro. Então, muita calma nessa hora, paciência. A gente vai tentar ver os principais hormônios que nosso corpo produz. Não todos, porque senão vai ficar 3 anos falando. Tá? Mas os principais, os mais conhecidos. Então, o sistema endócrino, ele é um sistema que, junto com o sistema nervoso, eles regulam, os dois juntos, eles regulam todas as funções fisiológicas do nosso organismo. Tá? Em alguns momentos, eles agem de forma bastante semelhante, ou de forma conjunta. O sistema nervoso estimula o sistema endócrino a produzir determinados hormônios, a exercer sua função. Mas, apesar de algumas vezes eles trabalharem juntos, existem bastante diferenças entre eles, bastante particularidades. O sistema nervoso eles agem através de neurônios e neurotransmissores. O sistema endócrino age através de glândulas e hormônios. Tá? Então, a partir daqui, os fisiologistas falam que é o casamento perfeito entre o sistema nervoso e o sistema endócrino para regular a homeostasia humana. Então, imagine, em alguns momentos eles trabalham juntos como sistema nervoso simpático, estimulando a medula adrenal. Medula, que é a região interna da glândula suprarrenal. Por exemplo, o sistema nervoso joga norepinefrina na medula adrenal, que responde jogando no sangue norepinefrina, que responde jogando no sangue epinefrina. Veja que os dois estão agindo juntos. Dessa forma eu faço vasoconstrição, aumenta a pressão arterial. Da mesma forma, nós veremos que hipotálamo, presente no sistema nervoso, vai estimular a hipófise a produzir hormônios. Sistema nervoso, endócrino, tá? Estimulando a produção de hormônios. Então, esses dois exemplos são os principais exemplos em que o sistema nervoso e o sistema endócrino estão juntos, caminhando lado a lado para a produção de atividade hormonal. Tá? Então, o hormônio nada mais é do que uma substância química secretada por conjuntos de células especializadas que a gente vai chamar de glândulas. Então, dependendo da glândula, vai secretar determinado tipo de hormônio. Dependendo do hormônio, vai exercer determinada função no organismo humano. Então, eu tenho hormônios que agem de forma local, como a acetilcolina, lembra dela, abrindo os canais de sódio para que a musculatura entre em contração. Veja que ela age localmente, ela é produzida ali e ali mesmo ela começa a sua atividade abrindo os canais de sódio. E nós temos hormônios que agem de forma generalizada por todo o organismo. Aonde epinefrina e norepinefrina vão passando, vai gerando vasoconstrição em vários vasos ao longo do corpo. Não é só no canto, produzido pela medula adrenal, mas exerce uma função generalizada. Tá? Então nós temos hormônios produzidos localmente e produzidos de forma generalizada, de forma geral. Okay? Outros hormônios também têm bastante receptores espalhados pelo nosso corpo. Como exemplo, hormônio do crescimento, do GH, T3 e T4 da tireoide, aonde eles vão se conectando, eles vão gerando efeitos homeostáticos no nosso corpo, efeitos fisiológicos no organismo humano. Tá? Então, ó, algumas funções hormonais. Alguns hormônios a gente já viu. Angiotensina, a gente viu ADH, a gente viu hormônios que controlam a pressão, como norepinefrina, epinefrina.
secretina, orocitocina no digestório. Então, são hormônios que têm função fisiológica importante. Então, alguns desses hormônios controlam a quantidade de sódio, quantidade de água, como a aldosterona, como a ADH. Tá? Alguns hormônios controlam a quantidade de cálcio, como o hormônio paratireoide, que a gente vai ver, a quantidade de fosfato, certo? E outros que controlam o processo de reprodução humana, como estrogênio, testosterona, progesterona, o luteinizante, folículo estimulante, desenvolvimento da espécie, como T3, T4, como cortisol, como hormônio do crescimento. Então a gente vai ver todos esses hormônios agem como é que eles agem no organismo humano. Então o hormônio, de acordo com o seu efeito, ele é classificado em 3 grupos. Eu tenho um hormônio chamado de hormônio endócrino. Lembrem que endo quer dizer para dentro. Eu tenho um hormônio parácrino e tenho um hormônio autócrino. Auto quer dizer para si mesmo. Então os hormônios classificados como endócrino, eles são hormônios que são produzidos por um conjunto de células lançado dentro da circulação sanguínea, tá? Para atingir grandes distâncias através do transporte pelo sangue. Eu tenho hormônios parácrinos, que são produzidos em determinados locais, e na célula vizinha ele já vai ter o seu receptor, já vai ter a sua atividade. E eu tenho hormônios chamados de autócrino. É produzido por uma determinada célula e ele mesmo influencia a célula que o produziu. Então eu tenho um endócrino dentro do sangue, parácrino para a célula vizinha e autócrino para a própria célula que acabou de produzir. Esses hormônios, uma vez lançados, eles vão agir de diversas formas, eles vão estimular a célula receptora de diversas formas. Um exemplo vocês viram quando a acetilcolina ela faz uso na contração do músculo. Ela abre canais iônicos para que entrem íons, por isso o nome iônico. A acetilcolina se liga no receptor e o sódio entra. Então, alguns hormônios têm essa função de alterar a célula, fazendo com que entre ou saia eletrólitos. Ele só tem a função de abrir o canal. Tá? São os hormônios que regulam passagem de eletrólitos através da membrana celular. Eu tenho hormônios que agem com receptores que nós chamamos do tipo tirosina quinase. É um receptor duplo, uma proteína dupla formada de 2 proteínas menores, que quando o hormônio se liga nele, a região que está dentro da célula se ativa, ó, começa a liberar fosfatos para ativar reações celulares. Tá? Então, na hora que o hormônio se ligou à tirosina quinase, ela vai liberando fosfatos e esse fosfato começa a ativar reações metabólicas dentro da célula, induzindo a uma alteração celular. É assim que a insulina age, que a gente vai ver depois quando falar de insulina. Outros hormônios agem por segundo mensageiro. O que é isso? Na membrana celular, eu tenho uma proteína chamada de proteína G. Ela entra e sai da membrana como biscate. Essa proteína G, ela tem uma região que recebe o hormônio e tem uma região acoplada a uma enzima chamada de adenilato ciclase. Na hora que o hormônio se conecta, a adenilato ciclase ela é ativada. E o que é que ela faz?
ela pega o ATP, converte em AMP, adenosina trifosfato e adenosina monofosfato. E essa adenosina monofosfato ela vai induzir a uma alteração celular no núcleo da célula, faz com que ela comece a sintetizar novas proteínas. Por isso é chamado de segundo esse o primeiro está aqui. O segundo é o AMP. Tá? Então, alguns hormônios precisam da adenosina monofosfato para que ele tenha influência sobre a célula. Tá? Acoplado a uma proteína que chamamos de proteína G. Ela entra e sai da membrana a todo instante. Outros hormônios têm receptores no citoplasma da célula. Só que para ele atravessar, ele precisa cruzar a membrana de fosfolipídios. Se conecta ao seu receptor e os dois juntos agora vão lá no DNA estimular a síntese proteica, alterando a célula. Outros hormônios têm o próprio receptor no próprio DNA, no próprio núcleo da célula. Atravessa a membrana, cruza o citoplasma e vai lá no DNA estimular a alteração celular. Então, depende do hormônio, vai haver receptores específicos para ele. Tá? Canais iônicos, citoplasmáticos, segundo mensageiro, nucleares, tirosina, quinase. Cada hormônio tem o seu tipo de receptor que vai induzir a uma alteração celular. Tá? Exemplo de segundo mensageiro, adenosina monofosfato. Outro exemplo que a gente viu em músculo liso, cálcio, é famoso mineral, age como segundo mensageiro. Tá? Músculo liso a gente não tinha troponina, lembrem lá. Outros elementos agem como segundo mensageiro. Olha aqui, ó. Lipídios, ácido araquidônico, ácido glucosaminoico. Ele tem funções de segundo mensageiro hormonal. Alguns hormônios, como eu falei para vocês, eles têm a principal função de alterar o seu destino, o seu órgão-alvo, a sua célula. Ele é produzido no local, vai para uma célula final e essa célula vai ser alterada na presença do hormônio. E aí induz a função dele. Tá? O que faz a liberação desse hormônio? Atividade nervosa, sistema nervoso central, algumas condições do meio ambiente externo, como luz, como escuridão, como sono, como cansaço, como despertar. Tá? Tem hormônios que só são liberados nesse momento. Atividade sexual, durante a trato digestório, secretina e colecistocerina, por exemplo, pepsina, são elementos somente produzidos nessa hora. Alguns hormônios são liberados de forma pulsátil, a cada 3 horas, a cada 5 horas, a cada 12 horas, tá? Respeitando o que nós chamamos de ciclo circadiano. Circadiano vem de dia, quer dizer que é a nossa fisiologia dentro de um período de 24 horas. Tem hormônios que regulam, ditam a hora que você tem que se alimentar, promove fome, a hora que você tem que dormir, a hora que você tem que acordar. E isso ele vai controlando o nosso organismo de forma periódica. De tempos em tempos ele secretado, modificando a nossa fisiologia. Circadiano durante 24 horas. Cortisol, seus picos máximos é no amanhecer. Melatonina, seus picos máximos no adormecer. Hormônio do crescimento, a alta atividade dele é durante o sono. Então, são hormônios que fazem parte desse ciclo de 24 horas no nosso organismo. Como eu falei para vocês, eu